Salmo 150, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor declara assim, bem no centro da sua Bíblia. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. É isso que nós estamos fazendo, amém? Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Os céus e a terra, o firmamento, tudo foi feito pelo poder de Deus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, pelas suas proezas, pelas suas maravilhas. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Digam amém. Agora vamos até o Salmo de número 60, versículo 12. Então em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. Agora mais um texto na palavra, Daniel 11, 32, para confirmar isso aqui. Só para a gente segurar isso aqui no nosso coração. Amém? Assegurar em nossas vidas. Daniel 11, 32. Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui na casa do Senhor nessa noite? Amém. Daniel 11, 32. Vou ler a parte B só, tá? Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Em algumas versões diz, fará proezas. O povo que conhece o seu Deus será o quê? Forte e fará proezas. Amém? Proezas. Digam glória a Deus. Bom, falando como eu falei com vocês na sexta-feira, não há problemas em saber que Deus faz proezas. Amém? Deus faz proezas e isso é um assunto resolvido para nós. Porque a gente sabe que para Deus não há limites. Não há nenhuma limitação em Deus. Amém? Primeiro, não há nenhuma limitação em Deus. Segundo, não há nada que Ele não possa fazer, a não ser algo que seja contrário à sua própria palavra. Amém? Deus jamais vai fazer algo contrário à sua palavra. Mas debaixo da sua palavra Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. É por isso que nós temos que louvá-lo. Porque Ele pode fazer proezas. Quer dizer que naquilo que eu não posso, naquilo que eu não consigo, naquilo que é uma limitação para a minha vida e nada eu posso fazer em relação a isso, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Olha para mim, as situações e as circunstâncias na nossa vida que nós não temos controle sobre elas. Amém? Nós não temos controle sobre todas as coisas. Nós, no que concerne as coisas externas, as circunstâncias, nós, na maioria das vezes, não dominamos, nós não temos controle sobre essas coisas. Porém, nós temos controle sobre a nossa vida, a maneira como nós podemos responder, como nós podemos reagir, como nós podemos nos comportar diante de cada situação, de cada circunstância. Então, veja, não se trata das questões externas da qual eu e você nada podemos fazer, porque nesse aspecto Deus pode fazer todas as coisas. Porém, segundo o texto que nós lemos aqui nessa noite, Deus também nos chamou a fazermos proezas. Isso significa que aquilo que depende de mim e de você, toda proeza que cabe a mim e a você, Deus não vai fazer por nós, nós temos que fazer. Amém? O que Ele vai fazer é nos capacitar para que eu e você possamos fazer proezas. Por isso a palavra de Deus está dizendo, em Deus faremos proezas. Fora de Deus a gente não faz nada significativo, mas em Deus nós podemos fazer proezas. E se porventura alguma proeza que nós façamos fora de Deus não tem valor eterno. Porém toda proeza que nós fazemos em Deus não tem só valor nessa vida, como também tem valor na vida eterna. Amém? Transcende o nosso tempo e a nossa própria existência. Sabe, não é que o homem não pode fazer proezas fora de Deus. Deus colocou esse potencial no homem de fazer proezas. Amém? E ao longo da história nós temos visto homens, mulheres, pessoas superando limites, fazendo proezas, mesmo pessoas que não acreditavam em Deus, mesmo pessoas que não tinham uma vida com Deus, foram capazes de criar grandes invenções, de superar limites, de romper barreiras, de fazer coisas extraordinárias que até então para muitos era impossível, era inimaginável, e esses homens, essas mulheres, essas pessoas, em algum momento decidiram fazer algo, se tornaram fortes e ativos para aquilo, e acabaram fazendo proeza.
Amém? Porém, existe uma diferença no que concerne a fazer proezas em Deus. Então nós não estamos simplesmente chamados a fazer proezas, nós estamos chamados a fazer proezas em Deus, porque tudo aquilo que a gente faz em Deus subsiste para sempre. Amém? Tem valor eterno, tem significância. Então, é muito mais do que simplesmente uma proeza, é algo que nós concebemos diante do potencial que o próprio Deus coloca nas nossas vidas, que vai glorificar o nome do Senhor e que vai colaborar com o propósito dele em nossas vidas. Isso é poderoso, digam amém. Por exemplo, eu citei para vocês aqui na sexta-feira a história de Noé. Você sabe que Deus disse para Noé: construa uma grande arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Então Noé construiu uma grande arca. Noé fez uma proeza, Noé fez algo extraordinário. Amém? Ele se tornou forte e ativo no Senhor para construir uma grande arca que veio salvar os animais. Amém? Veio preservar toda a raça animal, inclusive a sua própria vida e a sua família. E ainda dará oportunidade para salvar todo aquele que acreditasse na palavra que Deus estava dando a Noé. Estão comigo? Então, veja bem, a lição é: quando Deus está disposto a fazer algo grande, poderoso, quando Deus está disposto a fazer uma proeza, Ele também nos chama para que nós possamos fazer algo grandioso, uma proeza, algo extraordinário. E isso significa que Ele nos convida a romper limites das nossas vidas. Ele nos convida a romper limitações. Então, Noé teve que confiar que Deus iria romper limites. Amém? Mas também Noé teria que lidar com situações que iriam dia a dia confrontá-lo nessa jornada, nesse empreendimento. Porque veja, críticas, falatórios, pessoas dizendo: Noé, você está louco, Noé, você perdeu o senso, o que você está fazendo? Nunca choveu na terra, não existe esse negócio de chuva. Quantas opiniões divergentes, quantas pessoas criticando, quantas pessoas, satirizando, escarnecendo da atitude de Noé. E quantas crises internas Noé deve ter vivido em todo esse processo de construir essa arca, gente. Para alguns era perda de tempo que Noé estava fazendo. E quantas vezes Noé teve que, confrontar questionamentos internos, dúvidas, amém? Ansiedade, temores, receios. Afinal de contas, ele é humano, e ainda que ele esteja chamado em Deus para fazer uma proeza, ele vai ter que lidar dia a dia com as suas limitações, assim como eu e você. Mas ainda que nós temos que lidar com limitações das nossas vidas, internas e externas, nós estamos chamados em Deus para fazermos proezas, se nós dispomos a romper essas limitações, porque nenhuma obra extraordinária sairá da minha vida ou da sua vida, nenhuma proeza nós iremos fazer, se nós não assumirmos, se nós não nos dispormos a romper limites nas nossas vidas. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então Deus envia o dilúvio, Deus faz proeza, e você vai ver que em toda a história da palavra de Deus, Deus fazendo proezas, mas Deus também chamando homens e mulheres para realizar grandes coisas, para se tornarem fortes e ativos no Senhor, a fim de fazer proezas. Por isso a Bíblia está dizendo, é uma profecia, o povo que conhece ao seu Deus, a pessoa que conhece ao seu Deus. E deixa eu personalizar isso um pouquinho mais: o homem, a mulher, o jovem, a moça, a criança que conhece ao seu Deus será forte e fará maravilhas, fará proezas nessa vida, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Lembra quando Deus tira o povo de Israel do Egito? Foi todo um processo. E enquanto eles estavam se direcionando para o deserto, a Bíblia diz que Moisés e todo o povo se deparou com o Mar Vermelho. E eles ficam ali numa encruzilhada entre a espada e o punhal, porque diante deles um mar intransponível humanamente falando. Amém? E atrás, no calcanhar deles, Faraó e todo o seu exército cheio de raiva. Amém? De ódio, um desejo de matar Moisés e exterminar todos os israelitas.
Veja, não há forças em Moisés e naquele povo para poder vencer o exército egípcio. Como também não há condições para aquele povo superar aquele mar vermelho que estava diante deles. Então aí, meu querido, se Deus não operar com as suas proezas, a gente vai morrer, a gente vai se perder, a gente vai perecer, porque há situações que nós simplesmente não temos controle. E aí é justamente a especialidade de Deus. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, é aí onde Deus gosta de interferir, é onde Deus gosta de agir, é onde Deus gosta de manifestar o seu poder, porque isso glorifica o seu nome. Quando Moisés disse, Senhor, não há mais nada que possamos fazer, então Deus disse, sim, sempre há algo que vocês podem fazer, mas Senhor, como? Pô, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Então Deus está desafiando Moisés a fazer uma proeza, e se Moisés se dispõe a fazer essa proeza, certamente Deus fará a dele como ele sempre fez. A verdade é que muitas vezes nós ficamos esperando um raio do céu nos atingir e as coisas acontecerem. Não vão acontecer. Aquilo que cabe a nós, aquilo que Deus demanda de nós, nós temos que nos dispor a fazer, mesmo que para nós seja um desafio. Há comida no deserto? Não. Há padaria no deserto? Há mercado que poderia sustentar aquela nação? Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham roupas preciosas, eles despojaram o Egito, quantos lembram disso? Deus fala assim para eles, eu vou dar uma graça especial para vocês, e vocês vão saquear o Egito. E quando ele fala saquear aí, não é no sentido de roubar, mas de despojar. Porque Deus trouxe um mover tão grandioso, que sensibilizou o coração das mulheres egípcias, sabe? E das famílias egípcias, a fazerem doações preciosas para os filhos de Israel. Assim, eles chegavam e pediam e eles davam. Deus moveu o coração, isso é uma obra poderosa de Deus, é proeza do Senhor. Então Deus dotou esse povo de riquezas. Eles não saem do Egito com as mãos vazias, não. Até porque toda a riqueza e toda a prosperidade do Egito era em função de um homem de Deus, que Deus colocou lá, chamado José. Era parte de um propósito de Deus. Obrigado pelo teu amém. Então o que acontece? Deus é justo, e Deus está dizendo, meu povo não vai sair de mãos vazias. Aleluias, meu povo não vai sair de mãos vazias. E o povo saiu cheio de recursos, como ouro, como prata, como tecidos preciosos e valiosíssimos. Mas agora eles estão numa realidade circunstancial, que nada disso pode supri-los. Não dá para comer ouro. Talvez dá até para se vestir com alguns tecidos, mas não dá para comer tecido. Amém? E no deserto não tem plantação. Então não tem sentido, sabe, toda essa riqueza, Deus provendo para eles, se eles não iriam usar isso para suprir a necessidade pessoal deles. Por quê? Porque Deus estava querendo ensiná-los que do Senhor vem todo o poder para adquirir riquezas, que do Senhor vem toda a provisão, que não é o ouro, não é a prata, não é o teu trabalho, não é o teu ambiente, não é a empresa onde você está, é Deus que é a fonte inesgotável de todo o recurso para você. Então dura coisa é você ter dinheiro e estar com fome, mas não ter comida para comprar. Então você tem que ir para onde? Não tem outro lugar para ir senão a Deus. Deus, tu nos trouxeste a esse deserto para nos matar de fome. Melhor que tivesse nos deixado lá no Egito. Pelo menos tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. Mas aqui no deserto nós temos ouro, nós temos prata, nós temos pedras preciosas, nós temos tecidos, mas nós não temos comida. Eu trouxe vocês ao deserto, não foi para matá-los, não. Não foi, sabe, para destruí-los, não. Não é porque
eu sou um Deus sarcástico, um Deus que gosta de punir. Eu os trouxe ao deserto para prová-los, para que vocês aprendam a confiar em mim, a depender em mim, porque quando você tiver, glória a Deus, mas haverá momentos que você não vai ter, e mesmo assim, a glória de Deus quer se manifestar na sua vida, porque não se trata disso. Não se trata dos recursos externos, mas se trata exatamente dos recursos internos que Deus colocou dentro de você. E todo esse povo, Deus fez com que maná caísse do céu e os alimentasse. Deus fez com que água brotasse do meio da pedra, da rocha. Deus fez proezas mediante o seu grande poder e sustentou esse povo durante 40 anos, curando as suas enfermidades. Amém? Nem a roupa se desgastava, nem a sandália dos pés se desgastavam, porque Deus os coloca dentro, ainda que eles estavam numa situação, num lugar, num ambiente de limitação e escassez, Deus está ali pronto para fazer proezas. Então não é o teu ambiente, não são os recursos externos da sua vida, é Deus. Mas para você ativar isso, você tem que entender que você também está chamado a fazer proezas. Amém? E isso não tem a ver com o ambiente externo da sua vida, mas isso tem a ver com o mundo dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, ou seja, o teu mundo interior. É aí que estão as maiores interferências, é aí que estão os maiores obstáculos. É por isso que ainda que Deus abriu o mar, ainda que Deus afogou o exército egípcio no mesmo mar, que fez com que os filhos de Israel passassem a terra seca, com pés firmes no chão, o Deus que brotou a água do deserto, que Deus que fez com que chovesse maná e todo tipo de alimento que eles precisavam, esse Deus não conseguiu romper com as barreiras, com os obstáculos, com as limitações que esse povo trazia na mente e no coração. Estão comigo? Deus vai cuidar das circunstâncias da sua vida, mas você e eu precisamos colocar ordem no nosso mundo interior. As circunstâncias e situações não definem quem nós somos. O ter ou não ter no ambiente externo das nossas vidas não define o nosso potencial. Mas é o que nós imaginamos. E nesse mundo da imaginação, que é parte do nosso homem interior, do nosso ser interior, aonde habitam os nossos pensamentos, aonde operam os nossos sentimentos, é daí exatamente, quando estão me acompanhando, é daí exatamente que vem todo o condicionamento da nossa vida. Olha para mim, você pode culpar o mundo, você pode culpar a tua família, você pode culpar, sabe, eu sei que às vezes cada um de nós podemos ter vivenciado uma experiência familiar, ou no ambiente, no bairro, na escola, sabe? Na minha época não tinha bullying. Quer dizer, tinha, mas essa palavra bullying não existia para nós. Amém? Mas tu sabe que as crianças às vezes podem ser cruéis. São lindas, não são? Mas quando elas querem, elas são cruéis. Às vezes um pai é cruel, às vezes uma mãe é cruel. Isso muitas vezes machuca, dilacera, isso muitas vezes castra a identidade, a personalidade, ou simplesmente condiciona. Mas em última instância, queridos, não deve determinar, porque não são os fatores externos, não é de quem você é filho, não é aonde você nasceu, em que escola você estudou, que define quem você é. Obrigado pelo teu amém. Isso pode ter contribuído, sabe, para formar o teu conjunto de crenças, de ideias, de conceitos. Mas em última instância não é estas coisas. São as tuas ideias, são as tuas crenças, são os teus pensamentos e o que você sente diante de cada situação da sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você.
Então, dessa forma, desse jeito, o que eu posso dizer é que você e eu temos o poder de decidir o que nós pensamos. Obrigado pelo teu amém. Eu vou dizer de novo, os pensamentos não precisam nos dominar, mas nós temos recursos para decidir o que nós pensamos. Sabe, alguém já deve ter ouvido esse ditado popular. Sabe, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de que faça um ninho aí. Alguns pensamentos que vêm aleatoriamente nos assaltam, porém o que nós podemos fazer é não abrigar, não dar lugar, não dar espaço a esses pensamentos. A verdade é que nós vamos permitindo que alguns tipos de pensamentos entrem na nossa vida, entrem na nossa mente, e a gente nem para pensar sobre o que nós estamos pensando e por que nós estamos pensando o que estamos pensando. Simplesmente deixamos esses pensamentos reger a nossa vida. E quanto sofremos por causa disso? Quanto padecemos por causa disso? Quantas vezes somos injustos com pessoas, porque pensamos algo, simplesmente imaginamos algo, permitimos sentir algo, e agimos em relação àquela pessoa, de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, de acordo com aquilo que nós estamos pensando, e nós tomamos o nosso pensamento e o nosso sentimento como certo. E eu quero te dizer uma coisa, os nossos pensamentos nos confundem, e os sentimentos nos enganam. E mesmo conscientes de que o pensamento e o sentimento que trazemos dentro de nós exerce um poder de influência tão grande nas nossas vidas, nós não paramos para cuidar do mundo do pensamento e do nosso sentimento. Cuidamos das coisas externas, cuidamos do nosso cabelo, e não está errado. A gente cuida do nosso exterior. Isso está errado? Não. Porém, nós também deveríamos levar com seriedade e cuidar um pouquinho mais daquilo que nós estamos pensando. Que tipo de pensamento está ocupando a minha mente e que tipo de sentimento está aí? Porque os meus pensamentos alimentam os meus sentimentos. Qual o fundamento disso? Aonde está a âncora desse pensamento? Aonde está a âncora dessa ideia, dessa crença? Porque se você conseguir identificar a âncora, você pode mudar o pensamento. Você pode mudar a crença. Você pode mudar o sentimento. E é nisso, amados, e é nisso que consiste as nossas maiores limitações. Porque se você aprender a lidar com essas interferências internas, o externo, querido, Deus vai alinhar tudo para você no tempo certo, de acordo com o propósito que Ele tem, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso vencer, que eu preciso romper, é todo e qualquer pensamento que diz a mim qual é a minha limitação. Se você quer romper na sua vida, comece a identificar quais são os pensamentos que estão dizendo a você que você não pode, que estão jogando na tua cara continuamente que isso não dá para você, porque você é limitado nisso, você simplesmente não pode. Talvez você já tenha até tentado em algum momento, e porque você não conseguiu, ancorou esse pensamento nessa experiência. Então quando você está diante da possibilidade, sabe, de fazer algo poderoso, algo extraordinário, de romper algo na sua vida, você tem esse pensamento ancorado naquela experiência, porque você já tentou e não deu certo. Mas não significa que não possa dar certo novamente. Se não deu certo, é porque o pensamento que você estava pensando não funcionou. Porque se funcionasse, você tinha rompido. Então agora a primeira coisa a fazer não é mudar a situação, mas é mudar o pensamento. Porque se a forma como você está pensando tivesse dado resultado, a coisa já teria mudado, a coisa já teria sido transformada. Mas se não mudou, é porque você
tem que entender que esse tipo de pensamento não resultou em mudança, em transformação, em rompimento. Então não muda a situação primeiro, mude o pensamento. É isso que Paulo diz: se você quer ser transformado, renova o teu pensamento, renova, muda a tua mentalidade nisso. Porque enquanto você não mudar, se não está funcionando, querido, é porque a tua forma de pensar não está dando certo, não é a certa. Faz sentido o que eu estou falando para você? Olha para mim, diga comigo: transformar por meio da renovação do pensamento. Diga glória a Deus. Para romper as limitações, você precisa mudar a tua forma de pensar. Porque às vezes não são as circunstâncias, e te digo, nem as pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, se trata da forma como você está pensando. É claro que é muito mais fácil culpar as pessoas, é muito mais fácil responsabilizar a situação e circunstâncias, sabe, para a gente se sentir menos pesado. Por quê? Porque a responsabilidade pela mudança gera pressão em nós. E esta é a segunda coisa que nós precisamos entender definitivamente. Se queremos manifestar, se queremos viver uma vida de proezas, amados, queridos irmãos em Cristo, olhem para mim, escute o que eu vou te dizer. Nós temos que estar disposto a sofrer pressão. Porque não dá para romper nada sem sermos pressionados. Mas tem pessoas que não querem ser pressionadas. Tem pessoas que não gostam de ser pressionadas, porque a pressão incomoda, meu irmão. Mas eu quero que você entenda: ninguém cresce, ninguém se desenvolve, ninguém conquista nada se não estiver disposto a passar por pressão durante um tempo. Isso incomoda, incomoda. Isso incomoda, incomoda. Mas todo crescimento só acontece quando a gente sai da zona do comodismo e sofre pressão. Salmo 60, versículo 12: em Deus faremos proezas. Da onde vem a palavra proeza? Proeza, do hebraico, ó. Shail. Como? Shail. Shail. Não é isso? E significa, lê para nós: força, poder, eficiência, fartura, habilidade, eficiência, força e bom. Exército. Amém? Então, força, ativo, poder, amém? Tudo isso daí. Agora, vê a raiz dessa palavra, Shail. Olha a raiz, qual é a raiz? Shu. Shu. Torcer, girar. Que? Vai devagar. O que significa a palavra proeza? No hebraico, vem de uma palavra que na sua raiz significa torcer. Dançar. Girar. Girar. Contorcer-se. Contorcer-se. O que mais? Temer. Temer. O que mais? Tremer. Tremer. O que mais? Trabalhar. Trabalhar. O que mais? Estar em angústia. Estar em angústia. O que mais? Estar com dor. Estar com dor. O que mais? Suportar. Suportar. Quer dizer, existe, irmão, olha para mim, a proeza só se manifesta por meio de um processo, da qual é parte desse processo, que é parte desse processo, a pressão. E a pressão gera trabalho, gera dor, faz a gente dançar, se torcer, se contorcer muitas vezes. Quando uma criança é dada à luz, aleluias, vem um rompimento, amém, amados? Quando uma criança, não depois da sua concepção, 9 meses, quando chega o momento do parto, tem que acontecer um rompimento, e algo extraordinário está por vir, algo tremendo, algo maravilhoso, mas não sem dor, não sem contorção, sem rompimento. Fala assim comigo: as pressões são parte da vida. Irmãos, tem gente que não quer ser pressionada.
E a pergunta que eu vos faço é: tudo bem, então você nunca vai conquistar algo extraordinário na sua vida. Você vai viver uma vida medíocre, mediana, ordinária, ainda que Deus tenha colocado o potencial em você de fazer coisas extraordinárias, coisas... Tem gente que nem entrou no jogo, já desistiu, já se deu por vencido. Por quê? Porque para essa pessoa é melhor se dar por vencido, é mais leve se dar por vencido do que sofrer a pressão de ter que ganhar. E o povo de Deus não pode ser assim. O povo de Deus, tem gente que começa o jogo para não sentir a pressão de ganhar, desiste. Já se dá por derrotado, já se dá por vencido. E por favor, quando eu estou falando jogo, eu estou falando qualquer tipo de empreendimento. Amém? A pessoa já entra naquilo disposta a perder, sabe, convencida, pensando e sentindo, não vai dar certo. Porque para fazer dar certo, você vai ter que ser pressionado. Você pensa que Noé não foi pressionado? Moisés não foi pressionado? Toda e qualquer pessoa que fez algo grandioso foi extremamente pressionado. Então olha para mim, eu tenho que me dispor a gerenciar as pressões. Você vai dando uma coisa, dá outra, a pressão. Eu vou morrer. Vai não, querido, você vai subir de nível. Você não está entendendo que está chegando o tempo de promoção na tua vida. Mas não vem promoção sem dor, você tem que dançar um pouquinho. E dançar aí não é dançar de alegria não. É dançar porque, meu irmão, tem que ter jogo de cintura. Porque você vai ser pressionado para cá, você vai ser pressionado para lá. As opiniões divergentes, as críticas, as más línguas, os falatórios, sabe? Lembrei do que um amigo meu fala, que ninguém joga pedra em cachorro morto. E tem gente que quer viver uma vida de cachorro morto, simplesmente para que não desperte a atenção de ninguém, que eu não quero sofrer nenhum tipo de pressão. Qualquer tipinho de pressão, vai para o hospital, entra em depressão, vai parar na cama. Vida, Senhor, por que para mim é tão difícil? Meu irmão, é difícil para todo mundo, você acha que é fácil? Tem alguma coisa que vale a pena na sua vida, que valeu a pena, que tem valor, que tem peso de glória na tua vida, que não tenha custado a você algo? Tem alguma coisa na sua vida que de fato valeu a pena, que não gerou um pouquinho de desconforto, ou muito desconforto, que demandou de você um esforço, uma caminhar, uma segunda milha? Você não quer pressão, querido? Fica onde você está. Viva essa vida medíocre. Não faça nada de extraordinário. Os lugares mais ricos da terra não são as minas, sabe, de ouro, de diamantes da África, não é os jazigos de petróleo, sabe, do Oriente Médio, não, são os cemitérios. Porque lá estão enterrados grandes obras que nunca chegaram à sua manifestação. Quadros lindos que nunca foram pintados. Livros extraordinários que não foram escritos. Composições, criações, inovações, empreendimentos. Se pegarmos a palavra de proeza de Daniel 11:32, não é a mesma palavra, é a palavra azar. Não azar, azar com H no final, que significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar, produzir, né? Que está alinhado com, mas também significa pressionar, espremer.
pressionar, espremer. Aprenda a gerenciar as pressões.